vocês entenderem como que fica a parte aqui de armadura, eu não vou ficar me atendo à parte de detalhamento, de cálculo em si, assim, vou passar mais rápido, né, uma aula para vocês entenderem como fica o final, vou mostrar algumas contas de padaria aqui, e depois, se vocês preferirem, a gente entra com mais afinco nisso, mas laje nervurada não tem muito segredo não. Ah, Essas lajes aqui, como dito, né, são basicamente 16 metros aqui de eixo a eixo de pilar. A gente entrando aqui no editor de lajes pretendidas, a gente tem as RPUs, que são essas marcações azuis aqui, que mostra de onde a onde elas vão, né? Então ela está pegando do eixo dessa cubeta até essa aqui, ou seja, está distribuído. Então a gente tem 8 vezes 2, significa que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nervuras vezes 2 cabos por nervura. E assim para o resto. E aqui, nesse editor, a gente consegue olhar os diagramas que está acontecendo com tudo. Ó. Basicamente, como aqui no meio o vão é muito grande, basicamente a gente está só com um momento positivo, né? Aqui tem um pouco de negativo por conta do pilar, mas nesse restante aqui não tem. Ó. Aqui também tem um outro remanescente por conta desse pilar e tal. E aí, a gente analisando aqui, pegando uma RPU, vou pegar essa aqui do meio. Olha o que acontece. Por mais que a gente tenha uma viga aqui cruzando, que eu coloquei ela para tentar apoiar, é óbvio que não ia ser isso, né? Porque o menor vão é esse, basicamente ela é o apoio e essa maior aqui se apoia nessas menores. Mas a gente tentou criar uma grelha, porque só na laje não estava aguentando, né? A gente criou umas vigas faixas aqui para caber mais cabo e ter mais altura também. Então, isso aqui mostra pra gente, tá até com uma folga de cabo aqui, mas eu coloquei um pouco mais para tentar subir o meio da laje ali, né? Vocês tinham visto ali os esforços e deslocamentos no outro vídeo, quando eu mostrei o pórtico. Aqui, o que acontece é que a gente consegue ver todas as combinações de esforços. Então, combinação fria. Eu não vou dar aula de proteção aqui, tem um vídeo específico disso aqui, do Reginaldo Lopes Ferreira, que ele é da TQS, meu colega inclusive, e ele mostra todo, todo esse funcionamento aqui do CAD Lages TQS, Lages Protendidas, né? Para o entendimento de todo mundo. Então ele vai mostrar todos esses parâmetros aqui da direita, o que é cada coisa, como funcionam os esforços, o que se analisa, quais são. Ele tem os cursos dele também. Quais são as tensões. Então a gente tem aqui, só para passar rápido, né? A gente tem essas tensões aqui, limites, e todas essas, combinação quase permanente, ato da proteção, a gente está falando disso aqui de resistência média à tração do concreto, por exemplo, FCTM, FCTK inferior, FCTK superior. Então a gente tem que fazendo essas contas aqui, a gente chega nesses valores aqui, que são os limites de tensão no concreto, para que não tenha fissura, para que ele não estoure na hora da proteção, que seria esse aqui, ó, o ato da proteção, esse aqui é o carregamento, é, a estrutura no ato, porque quando você for protender, o que, que vai ter lá? Só o peso próprio, não vai ter contrapiso, não vai ter piso. O ideal é que você não espere, porque a proteção normalmente é entre 7 e 10 dias ali para a gente pegar o FCKJ mais baixo, né? Então, como a gente está falando do FCKJ, por exemplo, você coloca um concreto de 30 MPa, a gente está falando ali de 7 dias mais ou menos, a gente está chegando em 21 MPa ali, então para que isso não estoure, né? Senão você vai protender, vai dar problema. Ó, tá vendo? O FCKJ nesse caso aqui é 25, porque o FCK tá 40, tá vendo? Se a gente pegar. É isso mesmo? Tá com 40? 35,7. É isso mesmo. O FCK tá de 35. Então, ó, o FCTM é 3 MPa. Então, enfim, isso aqui são os parâmetros que se isso aqui extrapolar, eu devo ter algum exemplo, nenhum estourou, mas tem alguns próximos aqui, ó. Tá vendo? Não estourou as tensões. Como a gente está falando de uma laje, de uma estrutura que está em área marítima, né? A gente está com a classe de agressividade 3. Então, a gente tem que cumprir com todas os requisitos aqui de tensão para não estourar nada, né? Porque não pode ter abertura de fissura. Em laje a gente pode, tem até uma permissão da norma aí falando disso, né? Só que em vigas não. Então a gente tem bastante viga. Nesse caso aí, o que está protendido
são as lajes, né? Que a gente está olhando. Tem viga protendida também. Então, em projeto de laje lisa, cogumelo, protendida, basta ser atendido o estado limite de formação de fissura ali, né? Para a combinação frequente das ações em todas as classes. Ou seja, nesse caso. Agora, proteção completa se houver tensão de tração na combinação quase permanente, é, não cumpre o requisito da norma. Se na frequente houver tração, mas estiver dentro do limite, então ok. Então assim, a gente tem algumas coisas para serem atendidas aí, tem muito parâmetro para a gente seguir, né? Então, a gente olhando a grelha, estado de limite de serviço, a gente vai olhar na combinação lenta. Isso aqui toda hora acontece. Tem que jogar para cá. A deformação lenta, deslocamento. Olha, essa laje aqui eu acho que está pior. Então o que está acontecendo? É essa viga aqui que está baixando. A gente precisa subir ela. Aqui a viga, parâmetro de viga está desligado. Deixa eu ligar. A gente só está com laje ligada. Pronto. Se a gente pretender essa viga aqui, ó, sobe essa laje, tá vendo? Tá deformando 1,55. Se a gente for fazer uma outra conta de padaria aqui, né? Pegar o vão, que tem 16 metros por 500, não vou nem usar por 250, ó, por 250 fica 6,4 de flash. Mas vamos pegar por 500. Dá 3,2. A gente tá dentro, ainda não tem parede em cima aqui, ok. Se fosse por esse lado tava ok, que a gente tá falando, pô, tem 16 metros. O resto da laje tá bem ok, assim. Não tá tão ruim, ó, tá vendo? Tem trechos aqui que dá pra corrigir, a gente vai refinar isso. Mas aqui é só ajuste de cabo de proteção, né? Coloca, tira e tal. Enfim, só que lembra, a gente tá falando de 16 metros com uma laje de 30 centímetros de altura e vigas de 60. Ganhar isso, 16 metros com alturas disso, não é tão simples assim, né? É complexo. A gente não tem cabo na outra direção, não faz sentido, então a gente armou só no menor aqui. Até faz, mas enfim, é mais para comprimir a laje, porque para falar que vai diminuir deslocamento aqui não vai adiantar muito não. Enfim, aí a gente tem um problema, porque essa obra como é no Rio de Janeiro, o que acontece, eu vou abrir aqui para vocês, é isso aqui, ó. Modo de elasticidade, deixa eu ver se é esse, não, esse aqui, ó. Isso aqui foi feito por um amigo. E aí a gente tem o seguinte problema aqui, né? A gente tem algumas comparações aqui, fala um pouco do modo de elasticidade e tal. E nesse caso, o que que acontece? A gente tem uma conta aqui, que é essa aqui, ó. Mas acho que isso aqui tá pela norma antiga, nem de 2014. Então, ó, era 5.600 vezes raiz de FCK vezes o alfa E. Alfa E, ele é de acordo com a brita que a gente vai usar, seja basalto, seja gneiss, seja granito, enfim. E cada um desses vai variar esse alfa E. Então, por exemplo, você vai usar Nice, por exemplo, o alfa E é 1, então é 5.000 vezes raiz de FCK, 5.600 vezes raiz de 40, a gente teria um modo de elasticidade ali inicial de 35 GPa, certo? Fazendo vezes a Gneiss, vamos considerar um. Aí a gente teria um secante vezes 0,85 ali de 30. Então, não tá ruim, tá ok. Só que no Rio de Janeiro, se vocês olharem aqui agora, ó, lembra que eu falei que daria 30, vamos fazer o de 35 MPa. 5.600 vezes raiz de 35. Dá 33 GPa. Então vamos olhar aqui, ó, região de Campinas, São Paulo, esses lados. O FCK 35, nessa conta aqui de 5.600 vezes raiz de FCK vezes o alfa E, considerando 1 para Gneiss, que é mais ou menos o que a gente usa aqui, e às vezes basalto, que é 1.2, mas a favor da segurança a gente joga 1 mesmo. Dá 33 GPa. Então você olha aqui que nos ensaios que eles fizeram, nas amostras, eles chegaram em 34, 31, tá vendo? Tá bom. Se você olhar a mesma no Rio de Janeiro, olha quanto abaixo ele tá. Eu estava até conversando com um professor de lá, eles estavam me explicando, o pessoal de concreteira também. O pessoal da concreteira não falou desse jeito, né? Mas normalmente essa constante aqui o pessoal chega a usar até 4.800 às vezes. É, enfim, lá a gente tem esse problema de modo de elasticidade. Então se a gente olhar aqui o que vai usar para flecha, né, o secante, tá vendo?
se a gente faz vezes 0,85, vai para 28 em Campinas, aqui ó, 30, 33, não tá ruim. No Rio de Janeiro cai para 24, é, é muito baixo. E isso aqui interfere diretamente na nossa flecha, né? Então, o que que a gente está fazendo nesse caso? Se a gente olhar aqui em edifício, critérios, concreto. O que que eu fiz aqui, ó? Toda vez que fica zero aqui, ó, 0, 0, 0, 0, o FCK que você usar, ele vai fazer aquela conta lá, 5.600 vezes a raiz de FCK vezes o alfa E, você colocar lá, então é 1. E aí ele vai dar todos os parâmetros de acordo com aquela formulinha da norma. Ele vai calcular por lá. Só que eu estou usando um concreto de 40, que foi o máximo que eles falaram para mim que vai bater. E como a gente tem os vãos muito grandes, eu preciso tentar bater o máximo de resistência possível, também por conta das tensões no concreto na hora da proteção. E aí, a gente tem o modo de elasticidade inicial aqui, o secante. A gente acabou colocando basicamente aqueles parâmetros que eles colocaram lá para o FCK de 35. Ou seja, não está de acordo com aquela conta dos 5.600 vezes de FCK. A gente está em função disso aqui, ó. 25 GPa, considerando que vai bater o máximo, então o pessoal tem que fazer algum milagre lá. 25 e 24, mas pode ser que bata um pouco menos. A gente até rodou com um pouco menos aqui, a flecha aumenta um pouco, né? Mas a gente está indo por isso aqui, eu conversei com algumas concreteiras lá do Rio já, para entender o que, que vai acontecer. Até falei com alguns projetistas de lá, os caras falaram é bem difícil mesmo bater o módulo lá, essas coisas, não é fácil. Então é aí que pega. Por fim, a gente pegando aqui, depois que a gente protendeu a laje, eu tinha mostrado lá no pórtico, aqui, vou mostrar de novo. Ó, a força de proteção entrando aqui, ó. 209 toneladas, 23 toneladas, já tinha mostrado já. 36 aqui tem 3 cabos. Ó. Aí, beleza. Qual que é o problema aqui, né? O problema não. A gente já aplicou a proteção, a força do hiperestático já está entrando aqui. A gente tem no VPRO aqui, que são as vigas. A gente consegue armar lá no laje essas vigas também, mas eu preferi fazer no VPRO, mas por conta de agilidade aqui, não é um problema. Essa aqui é aquela vigona maior, zona comprida. Então, tá vendo? Ó, as tensões, a gente tem que cumprir com tudo aqui. Aqui tem o traçado do cabo, a gente consegue ele aqui no traçado. Eu não sei porque que o VPRO tá fazendo essa porcaria, cara. Isso aqui eu já cansei de ficar arrumando manual. Mas olha como que vai ficar a elevação das placas de ancoragem lá. Isso aqui ele faz normal, manualmente, a gente tem que colocar todas as coordenadas dos cabos, ele vai fazer tanto traçado quanto a elevação das placas aqui. E aí aqui no lado a gente tem o peso total dos cabos, tem quantas ancoragens tem, lá tem 9 feed 12.7, 190 RB, relação, aço de proteção, né, de concreto protendido, CP190, esse aqui é relaxação baixa. Aqui as forças de proteção, alongamento do cabo. Posso ensinar depois isso aqui numa outra aula. Aqui tem o peso. Então, e aí depois aqui são os dados que importa para a empresa que vai vender, né? Por exemplo, a Evex que faz todos os nossos projetos. Então, 852 kg, isso aqui é o que vale para eles lá. Fechou. Aí, a gente, depois que está com todas essas forças de proteção aplicada, a gente vem aqui em lajes protendidas, tabela de cabos de proteção. Aí a gente, não, perdão. Transferência de esforço de armadura passiva. Peraí, não está processado. Tem que processar aqui. A gente tem que processar isso aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse algum texto aqui, está escrito que no ato da proteção, sei lá, alguma das combinações tinha estourado algum limite de norma lá na hora da proteção. Então aquelas linhas verdes teriam ficado vermelhas, então tinha extrapolado alguma coisa. E aqui, como não apareceu nada, significa que está tudo ok nesse caso. Não quer dizer que está errado ali quando a gente tem algum erro, tem que saber avaliar. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas processado, a gente transfere agora esse esforço para a armadura passiva.
Olha lá, transferência de esforço. Então ele vai pegar todas essas forças de proteção e vai puxar do hiperestático e vai mandar lá para a armadura passiva, que é o aço normal. Então, o CA50. Aço normal não, né? Esse daqui também é normal. Aqui a gente tem os diagramas, olha lá. Olha como diminui. Tava 3, 4 toneladas aqui no meio. Se bem que a gente pode olhar isso aqui por barra, ó. Esforço por barra significa que a gente está olhando dentro de cada nervura mesmo, né? Por metro ele está pegando por metro de laje, mas aqui é o melhor. Então tá vendo? A gente tem alguns esforços altos aqui, porque, pô, como eu disse, isso aqui é a região de maior área de influência, tá com... De novo, só para ninguém esquecer, ó lá. 15,95, 16 metros de vão. É muito grande. Essas vigas aqui tem 60 de altura e as lajes tem 30. Então isso aqui está mais do que bom, tá excelente, né? Os deslocamentos que a gente estava vendo e tal. Beleza. Aí a gente pode desligar o diagrama aqui e a gente pode também aqui, ó, por exemplo, aqui daí ele gera uma bagunça, ele tem que arrumar, mas eu não, depois se vocês quiserem eu posso dar uma aula disso, né? A gente vem em armaduras, tá? Momentos positivos. Então aqui, ó, todas as armaduras. Pronto, gerou. Aí, o que que ele faz aqui, né? Ó, 8 vezes... Ó como a armadura ficou leve. Você acha que daria uma armadura de 12,5 num vão de 16 metros? Mesmo se a gente girar aqui, ó. Olha lá. 12,5, 12,5. Velho, isso é muito vão. Então a proteção realmente faz uma diferença gigantesca, né? O que que a gente tem aqui, né? Ó, vou explicar. Por exemplo, a gente tem 8 nervuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. E o que é o vezes 2? Significa que tem duas barras de 10 dentro de cada nervura. Então, é 8 vezes 2 φ de 10, certo? E é assim. E aí, ele está dimensionando tudo aqui, ó. 8 vezes 2 φ de 10. Às vezes vai ter um só, por exemplo. Ó. 4 vezes 1 φ de 12,5. Significa que tem 4 nervuras e 1 φ de 12,5 dentro de cada uma. E é isso. Diferente de laje maciça, ó. Aí é diferente a representação, ó. Tem 25 φ de 10 cada 20, ou seja, cada 20 centímetros tem uma barra de 10 aqui, então são 25 barras no total nessa distribuição. Ok, então aqui segue obviamente o mesmo caminho, são 10 nervuras com um ferro de 12,5. Isso aqui foi o que o TQS calculou, se quiser validar, mas só para a gente entender aqui os momentos, para a gente entender o que está acontecendo, vamos fazer uma coisa rapidinho. Ele pegou aqui e uniformizou esses momentos. Vamos ver o pior caso? Diagramas. Então a gente tem aqui um momento máximo de 1,95, certo? Então a gente vai pegar aqui, calculadoras, flexão simples. Seção T, que isso aí é uma seção T. Então o BW é 12, tá certo? A altura da laje é 30, o D vai ser 27. Lembra que a laje era a Tex 800 de 80 centímetros, né? Entre eixos de placa. Se a gente pegar daqui, tô falando groselha, é de eixo. Ó, aqui tem 66, é isso mesmo. Ó, tá vendo? Dá 80 centímetros, 80,1, ó lá, 80. A gente considera 80, então, de BF, e o HF é 10 centímetros, certo? Porque tem outra coisa aqui, né? Ó, aqui dá 80 também. Então, como a gente... Pera aí, só pra vocês entenderem, que eu tava falando de um jeito que vai soar errado. Se a gente está calculando o aço dentro da nervura, aqui, dentro dessa nervura, significa que a gente está olhando isso aqui, ó. Não, peraí. Vou fazer um recorte só em uma nervura. Assim, ó. Capa, nervura, certo? Se a gente fosse fazer a laje inteira, eu já tinha desenhado na outra aula, ia ficar algo assim, né? Certo? Então, vocês entenderam. Então, o que eu estou querendo dizer é, dá 80 centímetros assim. Então, aqui, ó, por nervura, dá 80, certo? Então, a gente está calculando nessa nervura. Então, basicamente isso aqui, ó, é isso aqui que a gente está fazendo, ó. Pronto. Isso é a seção T, certo? E assim vai sucessivamente. Então, 1,95. A gente vai pegar aqui 1,95
momentos, né? 2,35 área de aço. Ó, deixa eu desligar o diagrama. 2,35. É isso mesmo? É. Se são 2,35, isso mesmo. 2,35 centímetros quadrados. Ou seja, se uma barra de 12,5 tem 1,25, a gente está com 2,5 centímetros quadrados dentro de cada nervura, certo? Então, ó, tá cobrindo. Então tá 0,15 a mais aqui. Isso que a gente está pegando, volta lá no diagrama. Só tem esse de máximo. Daqui para os lados fica menor, mas normal, o ideal é uniformizar para não ficar variando, para o cara não errar na montagem da obra. Mas vocês vão ver que nesses momentos menores aqui, ó, 1,15 tonelada, ó, dá 10 vezes 1 fi de 12,5. Esse aqui acho que é o momento máximo, né, dessa laje. É, ó, 1,22. Vamos lá. Dá 1,46. Aqui extrapolou. Se a gente pegar 1,15, 1,38. É, aí tá vendo? Tem que validar. Eu não deixaria isso aqui, o jeito que o TQS calculou. Eu colocaria ou duas de 12,5 ou uma de 16 que seja. Mas nem de 16 não dava. Não, dava sim, uma de 16 cobre. Então tem que validar. É ideal saber essas continhas aqui para não sair fazendo só o que o TQS soltou, né? Depois tem que fazer uma validação aqui. O ideal vai ter um momento negativo aqui porque a gente tem proteção para não sair flexibilizando tudo, para a gente ver como vai ficar isso aqui na nervura, né? Porque, tá vendo? Tá dando 3 toneladas, isso aqui vai pegar na capa. Aqui a capa aqui é um pouco maior. É... Mas, enfim, depois eu posso criar uma outra aula dessa laje nervurada e mostrar isso aqui. Aí, por fim, só pra gente entender, depois eu vou mostrar um projeto final de uma laje. A gente vai abrir... Pera. Ah, não, não é aqui. É aqui. Ó, só pra olhar a armadura de... É aqui mesmo. Ó, FZ. Não, é isso mesmo, só que eu tenho que desligar as vigas, porque eu quero olhar só a nervura. Desliga a viga e deixa a laje ligada. Pronto. Isso aqui, ó, é... Gente, eu fico diminuindo aqui, que vocês não estão vendo, mas fica aparecendo um negócio da tela gravando e eu não consigo mover ele. Tá vendo, ó? A gente tem um pico aqui de 3,52, que é uma... esforço cortante nas nervuras. Se a gente olhar aqui, ó... Nossa, que calerda, odeio esse negócio. Ó, se a gente olhar aqui, pegar esses picos, ó, esse aqui eu já tinha visto, acho 2,22, são os máximos. Isso aqui ainda é muito próximo do apoio, por isso que vocês olharem aqui, ó, no restante, ó, é muito baixo, ó, 1,50. Vamos olhar aqui, abrir uma outra calculadora, ferramentas, calculadora de, aqui, armadura transversal, força cortante. A gente já vai colocar aqui, ó, BW, é a mesma coisa, na nervura, 30, 27. Aí, a gente vai colocar aqui 2,22. 2,20. Tá vendo, ó? Aquele lá de 3,5, vamos ver o que acontece. Já vou explicar. Aqui deu alguma armadurinha, tá vendo? 1,41, mas ainda assim a mínima é maior do que a calculada. Ou seja, basicamente a gente teria que colocar pelo menos nas nervuras uns ferros aí de 5 cada 10. Tem gente que não coloca. Se a gente coloca naquele esforço de 2,25, vai que seja. Tá vendo? Dá zero aqui. A gente não tem nada. Ou armadura mínima de 1,68. Se a gente pegar... Vou abrir um projeto aqui.
Só um minuto. Aqui. Fundações, lajes. Ó. Isso aqui é uma armação de laje nervurada, ó, de armadura de cisalhamento. Então, essas armaduras são assim, ó, fica dentro da nervura, tá vendo? E aí, a gente pega aqui, ó, significa que a posição N1, ela vai pegar daqui até aqui. Então não precisa nem cotar, porque o cara vai saber que são 3 nervuras, que como as formas são tamanho fixo, né? Ele vai pegar 1, 2, 3 e vai. Aqui, por exemplo, vai pegar 4 nervuras. Então ele fala, sabe que vai daqui até aqui. A gente tenta cobrir basicamente os diagramas. Eu tento fazer isso pelo menos, né? Vou até aqui, ó, 061, porque dali pra falar já não tem mais nada. Tá vendo? Porque se com 2 e pouco não tá precisando de nada, não precisa armar tudo a nervura, né? Senão vira uma bagunça, é muito difícil armar isso. Mas próximo dos apoios, 2 nervuras assim eu acabo sempre fazendo. Pra não pagar pra ver com nada ali de fissuração, sei lá. Em resumo, é isso. A gente tem as armaduras positivas lá, igual eu expliquei, né? 7 vezes 2 φ de 16, ou seja, são 7 nervuras vezes 2 φ de 16 dentro de cada nervura. Aí depois, na negativa, a gente tem aqui algumas armaduras que a gente colocou, a dobra dentro da nervura e tal. Foi algumas coisas mais pontuais. E aqui a gente também tem uma tela, né? 8 telas ali, ó, de 6 por 2,20, isso aqui é tamanho padrão de tela. Tela Q196. 196 é. Isso aqui tem um monte de gente que não sabe. 246, esses números. Significa que é quantos centímetros tem por metro quadrado. Por metro. Então, tela aqui é 196 é 1,96 centímetros quadrados por metro. Então, isso aqui é mais para evitar fissuração, porque aqui já não tem momento negativo nem nada. A gente coloca uma tela aqui na capa. Bom, é isso.